continua alerta por conta das queimadas na macro-região. As últimas horas foram marcadas por novos focos que deixaram rastro de destruição ambiental. Autoridades traçam estratégias para intensificar o combate e punir os responsáveis. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, comigo nos estúdios o tenente da Defesa Civil Estadual, Maxwell de Souza, e no nosso núcleo de jornalismo, o tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Maia. Tenente Maxwell, começando com o senhor, a gente tem que trabalhar sabendo que existe a ignorância e também existe a criminalidade, ou seja, aquela pessoa que faz intencionalmente. E o que a gente assistiu foi algo aterrorizante. Por onde começamos a trabalhar? Precisamos começar a trabalhar na vertente da ignorância, no sentido de orientar a população sobre práticas que são muito antigas, mas que não são mais necessárias e que não cabem mais na atualidade. Como, por exemplo, queimar lixo, né? Uma prática ancestral. Os nossos ancestrais faziam isso, mas hoje não há mais necessidade. Existem pontos de coleta, locais adequados para se descartar folhas das árvores ali no quintal, sofá velho, colchão velho. Não se pode mais tolerar e permitir que as pessoas ateiem fogo para se desfazer do lixo. E também aquele produtor rural que ainda insiste em manter uma prática antiga que herdou do seu avô, que é limpar o terreno utilizando fogo, né? A gente precisa orientar essas pessoas de que isso é crime ambiental, isso destrói os nutrientes do solo, empobrece o solo, atrapalha inclusive a safra dele e pode gerar um grande incêndio florestal. Mas precisamos ter um olhar muito detido, muito afinado para as práticas criminais. A polícia tem feito um trabalho brilhante, a polícia ambiental, polícia militar, polícia civil, as guardas civis, fiscalizando e combatendo essa prática criminosa. Mas sem que a população ajude, fica mais difícil. Precisamos contar com o apoio da população para denunciar estas práticas pelos telefones 190 e 181. Tenente Maia, saindo da prevenção e indo para o combate, não está descartado que a gente passe novamente por aquilo que assistiu nas últimas semanas, não é? Nesse caso, como as pessoas devem proceder de forma a ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros, principalmente? Orientativo, como o tenente Maxwell pontuou, em relação ao combate é uma linha muito tênue, mas orientamos a população se for, por exemplo, tentar extinguir um incêndio que seja no princípio daquele incêndio. Se tomou uma proporção em que a aproximação já fica complicada, a fumaça ela já tomou conta de algum ambiente, aí tem que ser acionado de imediato o 193. Não se coloque em risco para tentar fazer um combate. As autoridades elas têm plano de contingências já para essa época do ano. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil estão em alerta máximo. A gente tem equipes de sobreaviso para realizar esses combates. Os equipamentos estão sendo reforçados nesse momento tão difícil que a nossa região passa. Então, é realmente não se expor. Daremos algumas dicas de segurança, de como se comportar quando esse incêndio estiver próximo de você, mas não se exponha. Faça a ligação de 193 ou 199 para a Defesa Civil também. Tenente Maxwell, a gente ouve aqui no Jornal da Clube mesmo, desde novembro do ano passado, um alerta por aquilo que aconteceria em 2024, devido à estiagem prolongada e muito severa. Ainda assim, não dá para falar em prevenção para aquilo que aconteceu naquele dia 23, não é mesmo? Realmente foi algo muito grande, né? Um crescimento exponencial. Destacar que na segunda-feira nós tínhamos emitido um alerta para 16 regiões do estado. Então, o nosso Centro de Gerenciamento de Emergências já tinha identificado que nós teríamos uma semana realmente bastante crítica e severa. Alertamos as regiões sobre o risco de incêndio e fomos monitorando e acompanhando o avanço ao longo da semana. Mas, de fato, na sexta-feira escalou demais, ganhou uma proporção muito grande que exigiu um esforço maior do Estado. O governador Tarcísio determinou ali o estabelecimento do gabinete de crise lá no Palácio dos Bandeirantes, coordenado pela Defesa Civil. Reunimos
todas as agências envolvidas na Operação São Paulo Sem Fogo e começamos uma frente de trabalho que contou com mais de 15 mil agentes, entre bombeiros, defesa civil, brigadistas e equipamentos, né? Foram milhares de viaturas, veículos, caminhões-pipa empregados no combate aos incêndios. Contamos com as Forças Armadas que vieram aqui para a região com o avião KC-390, com o helicóptero Pantera, ajudando também e colaborando. Mas realmente a nossa previsão, ela previa e prevê algo crítico para esse ano, mas aquela sexta-feira, aquela semana, de fato, nós tivemos focos muito intensos em todo o estado. Tenente Maia, uma questão interessante da gente abordar são as estradas, porque a gente teve até episódio de engavetamento na nossa macro-região por conta da fumaça. Nem todas as nossas rodovias têm um acostamento ideal, têm pista com 2 ou 3 faixas de rolamento, às vezes é uma pista simples e cercada por lavoura. Como agir nesses casos? Bom, eu divido essa orientação em 2 fases, né? Aquela que você prevê antes de sair de casa, você sabe que existe uma grande extensão de incêndio na região, como aconteceu naquelas semanas. Então, evite deslocamentos desnecessários. Se você já estiver em deslocamento e for surpreendido na pista, você consegue visualizar aquela fumaça a uma longa distância, mas que com certeza estará na sua rota, retorne. Não cruze, não tente cruzar essa fumaça, porque a probabilidade da visualização ficar baixa e acontecer um acidente é muito grande. E a terceira seria se você for surpreendido no meio da fumaça. Você está em deslocamento, aconteceu lá o incêndio, tomou, de repente o vento virou, a rodovia ela foi inundada por essa fumaça que não permite a visualização. Ligue os sinais de luz do veículo, tá? Mantenha o farol baixo, mas tente ligar o pisca-alerta. Mas o importante é que não pare, mantenha uma velocidade baixa e continue em progresso da rodovia. Pois quando você para na rodovia, a probabilidade de alguém vir e não te visualizar e causar um engavetamento é muito maior. Então mantenha os vidros fechados, se possível, se o veículo dispuser de ar-condicionado, e tente cruzar esse obstáculo dessa forma. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, Tenente Maia. Aqui em Ribeirão, a gente tem um projeto inédito, que é o Programa de Atuação Mútua, que envolve usinas, condomínios, empresas, Conselho de Segurança, universidades, atuando na prevenção e no combate. Dá para a gente estimular ainda mais para que, de repente, a gente possa sonhar com uma Ribeirão inteira atuando junto com o Corpo de Bombeiros e autoridades? Sim, é muito possível. Essas organizações civis são extremamente importantes aí no combate a esses incêndios, né? Iniciou-se na Zona Sul, nós temos diversos órgãos, dentre eles Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, alguns condomínios, a Fundação Florestal. Então, eles fazem um trabalho excepcional. Reúnem informação, apontam focos de incêndio. Aos condomínios, as organizações civis, eles colocam os meios à disposição para apoiar e, às vezes, nos informam antes até de uma ligação 93, o ponto específico, porque a área rural é um pouco difícil de ser localizada. Com o GPS fica um pouco mais fácil da gente fazer a gestão e enviar os meios para o local certo. Então, nós temos sim que fomentar esse tipo de ação para que todas as regiões de Ribeirão Preto comecem a se organizar dessa forma. Então, estamos à disposição para organizar desse jeito, né? Esse conglomerado aí de organizações que tanto nos ajudou e ainda continua nos ajudando nesse período. Tenente Maxwell, para a gente encerrar, desde o segundo semestre do ano passado, a gente tem recebido ondas de calor que batem recorde. Daqui até a virada do ano de 2024, o que a gente pode esperar de prognóstico e mais, depois dos incêndios, depois da secura, vem ali um período de tempestades? Nós viemos de um verão que nós tínhamos o fenômeno do El Niño atuando, então nós tivemos um verão com chuvas bem intensas, mas chuvas irregulares em virtude do El Niño. O El Niño passou, inclusive nós conversamos com os meteorologistas para entender esse cenário, né, porque estamos passando por tudo isso. E aí eles nos explicaram que o El Niño já passou, estamos agora enfrentando um período de neutralidade climática e vamos entrar na Laninha. E a Laninha ela traz aqui justamente para a nossa região um período mais seco, né? A Laninha, ao contrário do El Niño que traz chuva, ela acaba trazendo um período mais seco. Então a expectativa é que nós tenhamos
um final de estiagem bem severo. Eu queria trazer aqui, notícias de que teríamos um setembro chuvoso, mas eu não posso fazer isso porque não é o que os modelos meteorológicos estão indicando. Eles indicam, de fato, um mês de setembro severo, com tempo seco, com falta de chuva, umidade do ar baixa, e um verão que tende a ter chuvas também irregulares, com chuvas um pouco abaixo daquilo que nós esperamos por um período de verão. Então, o que a gente precisa é manter a atenção, continuar em alerta, pedir que a população faça a sua parte, colabore, não ateie fogo, denuncie quem você flagrar fazendo isso e se cuide de sua saúde, hidrate-se bem, beba muita água, coloque umidificadores em sua casa e conte com os serviços da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de todos os órgãos envolvidos nestas emergências. Participaram desta edição do Jornal da Clube, aqui comigo nos estúdios, o tenente da Defesa Civil Estadual, Maxwell de Souza. E no nosso núcleo de jornalismo, o tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Maia. A todos o nosso muito obrigado.